Existe uma possibilidade que pode mudar completamente a ordem política no Oriente Médio. O Irã ser incorporado no futuro ao chamado Pacto de Meca. Uma nova ordem já está nascendo no Oriente Médio. Enquanto os Estados Unidos anunciam o chamado Dia D econômico, uma ofensiva destinada a sufocar a economia iraniana, antigos aliados de Washington, com apoio e influência crescente da China, começam a construir uma alternativa para a segurança regional do Oriente Médio. O acordo entre Paquistão, Turquia e Arábia Saudita passou a ser chamado de Pacto de Meca, cidade onde nasceu o profeta Maomé. E ao que tudo indica, pode estar aberto a uma expansão. Entre os países considerados estão Irã, Iraque, Egito e Síria. E se o Irã entrar nesse pacto, não estaremos falando apenas de uma nova aliança. Estaremos diante de uma transformação profunda na ordem política do oeste da Ásia. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado pela presença aqui. Nos últimos 6 meses, a guerra no Oriente Médio se transformou no momento mais crítico da história recente do planeta. Por isso que eu estou falando tanto sobre a guerra no Irã aqui no meu canal. Poderíamos falar da industrialização da China ou do afastamento entre o Ocidente e a Rússia. Mas a crise envolvendo o Irã é, nesse momento, mais importante. Quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, desencadearam uma sequência de acontecimentos que se parece com uma reação em cadeia. Uma peça derruba a seguinte e cada movimento produz consequências que vão muito além do campo de batalha. O primeiro grande gatilho foi o fechamento do Estreito de Hormuz. Com isso, o mundo passou a enfrentar uma interrupção de um dos principais corredores de energia do planeta, justamente na região do Golfo Pérsico. O resultado é uma pressão gigantesca sobre petróleo e gás natural. A energia fica mais cara, os preços sobem, a inflação aumenta e os bancos centrais são pressionados a elevar os juros. Juros mais altos significam créditos mais caros, investimentos menores, uma economia mundial mais lenta e dívidas públicas que crescem. Mas existe uma dimensão ainda mais importante: a política. O Oriente Médio tem sido uma das regiões estratégicas mais importantes do mundo. Não é apenas a China, não é apenas os Estados Unidos. Além de ser onde as primeiras civilizações humanas se organizaram, incluindo a Pérsia, que hoje chamamos de Irã, é uma região de onde historicamente saíram os maiores fluxos internacionais de petróleo e gás natural. Controlar essa energia significa ter capacidade de influenciar as regras do sistema financeiro internacional. Controlar a energia, portanto, é um objetivo político. Durante décadas, a dominação norte-americana na região do Oriente Médio ajudou a sustentar um sistema no qual grande parte das transações financeiras eram realizadas em dólares. Por isso, os Estados Unidos mantinham uma quantidade enorme de ativos militares, navais, aéreos e de inteligência na região, para poder forçar aqueles países a negociarem petróleo em dólar. A maior parte deles circulavam no Irã. Se a capacidade norte-americana de controlar a segurança e a energia da região diminuir, as consequências podem atingir o próprio poder financeiro de Washington. Os fluxos que sustentam a demanda por dólares ao redor do mundo podem mudar, enquanto enormes estruturas financeiras, incluindo a dívida pública norte-americana e a valorização das empresas ligadas à inteligência artificial na Bolsa de Nova York, podem ficar muito vulneráveis. É nesse ponto que, na minha leitura, o Irã começou a obter uma vitória estratégica. Eu falei sobre isso aqui no canal nas primeiras semanas da guerra. O Irã colocou rapidamente em funcionamento sua estratégia militar. Com uma enorme rede de túneis subterrâneos, lançadores, fábricas de mísseis e drones, o país conseguiu manter a capacidade de contra-ataque mesmo sob uma ofensiva extremamente intensa que durou meses. E o alvo não foi apenas o território israelense. O Irã passou a atacar estruturas militares norte-americanas espalhadas pelo Golfo Pérsico. Segundo as informações recentes, cerca de 15 bases norte-americanas em países como Bahrein, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã e Arábia Saudita foram praticamente destruídas, juntamente com radares, aeronaves, infraestrutura e equipamentos avaliados em muitas dezenas de bilhões de dólares. A consequência estratégica é enorme.
Os Estados Unidos não conseguiu destruir o governo iraniano apenas por meio de bombardeios. E diante dessa dificuldade, Washington passou a apostar em outra ferramenta: o bloqueio naval e financeiro. É aí que aparece o chamado Dia D econômico anunciado por Trump e por Bessent. O bloqueio contra o Irã deixa de ser apenas uma operação militar e passa a atingir as operações financeiras do país com seus parceiros comerciais. A intenção dos Estados Unidos é cortar seus canais comerciais, financeiros e energéticos, pressionando a sociedade iraniana até o limite, incluindo forçá-los a uma situação de passar fome. Mas existe um problema para essa estratégia. O povo iraniano vive sob sanções econômicas e financeiras dos Estados Unidos há décadas. A sociedade aprendeu a conviver com restrições, isolamento econômico e dificuldades profundas. Para uma parte importante da população, aceitar sacrifícios econômicos pode ser o preço da preservação da independência nacional. Isso significa que, mesmo sob sanções extremas, severas, o Irã pode estar disposto a sacrificar tudo para manter o Estreito de Hormuz fechado, garantindo sua sobrevivência como nação ao forçar os Estados Unidos a uma crise financeira. Quando as bases norte-americanas foram atingidas, os países que durante décadas dependeram dos Estados Unidos para sua segurança nacional começaram a perceber que talvez não pudessem mais depender de Washington. A Arábia Saudita é um exemplo fundamental. Nos primeiros meses da guerra, os sauditas ficaram expostos a uma realidade muito desconfortável. Seu principal parceiro de segurança não necessariamente colocaria a proteção saudita acima de seus outros objetivos estratégicos, como defender Israel. Isso é especialmente significativo porque a Arábia Saudita teve papel central na construção do sistema do petrodólar a partir do acordo de 1974 com os Estados Unidos. O Paquistão também entrou em uma posição delicada. Durante meses atuou como intermediário em negociações entre Irã e Estados Unidos que pareciam abrir espaço para uma solução diplomática. Mas os norte-americanos têm frequentemente usado as negociações como uma pausa antes de voltar aos ataques, demonstrando que não têm interesse prático na diplomacia. A Turquia, por sua vez, observou Israel avançar e ocupar áreas no sul do Líbano e da Síria em direção à sua fronteira no norte. Para Ankara, isso não é uma questão distante, é uma ameaça direta à sua própria segurança. Afinal, oficiais do governo israelense já disseram que a maior ameaça depois do Irã para Israel é a Turquia. Então surge a pergunta inevitável: se os Estados Unidos não vão garantir a segurança desses países, quem vai? É nesse ambiente que nasce o Pacto de Meca entre a Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. No começo, muita gente especulou que o acordo era um mecanismo para conter o Irã, seus mísseis e drones. Afinal, a Arábia Saudita tem muito dinheiro, a Turquia tem um enorme exército, o Paquistão tem armas nucleares. E o Irã está no centro geográfico desse novo triângulo de poder. Mas provavelmente essa interpretação está errada. Ao que tudo indica, o Irã teria sido informado antecipadamente sobre o acordo. Paquistão e Turquia teriam garantido aos persas que o pacto não era dirigido contra eles. Isso faz sentido quando observamos os interesses envolvidos. O Paquistão é um dos principais parceiros do Irã nas novas rotas da seda chinesas ligando o país com a China. A Turquia possui relações comerciais importantes com o Irã e interesses geopolíticos que convergem com o país em vários pontos, especialmente diante das tentativas de conter a expansão e a influência de Israel na região. É verdade que a relação entre o Irã e a Arábia Saudita continua marcada por enormes desconfianças, mas existe um detalhe decisivo. Durante meses, o Irã preferiu atacar o Kuwait, o Bahrein, o Catar e os Emirados, evitando atacar com mais frequência os sauditas. Essa escolha pode ter sido estratégica. Terã procurou mostrar que os persas não tinham como objetivo destruir o Estado saudita. E existe ainda outro elemento fundamental. Em 2023, Irã e Arábia Saudita voltaram a estabelecer diálogo diplomático com a mediação da China. Talvez o objetivo do Pacto de Meca não seja conter o Irã. Provavelmente é uma construção de uma nova arquitetura de segurança para uma região que já não confia mais na capacidade norte-americana de garantir estabilidade. Mas segurança contra quem? Essa é a pergunta que muda tudo.
Os Estados Unidos demonstraram, aos olhos desses países, que seus interesses podem entrar em conflito com os interesses de seus próprios aliados. Para a Arábia Saudita, Washington preferiu priorizar a proteção de Israel em momentos decisivos. Para a Turquia, a política americana e israelense contribuiu para uma crescente instabilidade na fronteira turca envolvendo Síria e Líbano. Para o Paquistão, a quebra de expectativas em torno das negociações mostrou que atuar como mediador para os Estados Unidos pode ser inútil se as grandes potências abandonarem os compromissos quando isso deixar de ser conveniente. Nesse sentido, o Pacto de Meca pode caminhar exatamente na direção de uma ideia defendida pelo Irã há muitas décadas. Construir uma ordem de segurança regional no Oriente Médio baseada nos próprios países muçulmanos, reduzindo a presença e a dependência de potências ocidentais. E então surge a parte mais interessante. Aparentemente, existe a possibilidade de um convite para que o Irã participe do Pacto de Meca. O Iraque já teria sugerido ao Irã que os dois países entrem no acordo. A Síria também estaria considerando participar. E o Egito teria participado das negociações iniciais, ainda que não tenha assinado o pacto. Se essa expansão realmente acontecer nos próximos anos, o impacto será enorme. Ao longo dos próximos anos, dependendo do resultado da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, pode surgir o maior bloco político e de segurança muçulmano desde o fim do Império Otomano. Esse conjunto controlaria uma parcela enorme dos recursos energéticos do mundo, importantes rotas comerciais e uma massa territorial gigantesca, com centenas de milhões de pessoas. Nesse cenário, a presença militar americana no Oriente Médio seria anacrônica, e Israel poderia se encontrar diante de uma situação completamente diferente da que conhecemos hoje. Isolado dentro de uma enorme massa territorial majoritariamente muçulmana, cercado por países que até há pouco tempo atrás dependiam da proteção norte-americana, mas que agora estariam buscando mecanismos próprios de segurança. Obviamente, existe outro caminho. Alguns países podem continuar alinhados com uma potência que provou não ser totalmente confiável. Podem continuar dependendo dos Estados Unidos. Mas isso é insustentável no longo prazo diante de todas as consequências que foram desencadeadas pela guerra do Irã. Durante décadas, enquanto os Estados Unidos pareciam uma potência incontestável, seus aliados tinham poucos incentivos para buscar alternativas. Agora, enquanto o Irã demonstra que os Estados Unidos podem ser contidos politicamente, essa percepção muda. Os aliados que se sentiram traídos começam a se movimentar. O problema é que, do ponto de vista sistêmico, isso está longe de virar algo concreto, essa nova forma de segurança regional. Enquanto isso é apenas uma possibilidade crescente, a crise continua acontecendo. A crise energética ainda pode não ter chegado ao seu auge. A inflação mundial vai continuar subindo. A bolha relacionada à inteligência artificial ainda deve estourar. E Donald Trump não parece disposto a admitir uma derrota estratégica. E justamente por isso essa discussão interessa diretamente ao Brasil. Nós vamos ter que lidar com esse novo mundo. Não podemos continuar imaginando que as crises internacionais acontecem longe daqui e depois simplesmente desaparecem. Energia, inflação, juros, comércio, alimentos, cadeias industriais, segurança nacional estão todos conectados. O mundo, afinal, foi globalizado nos últimos 40 anos. Se o sistema internacional está mudando aceleradamente, o Brasil precisa construir uma estratégia própria para atravessar essa situação difícil que pode durar alguns anos. Precisamos de uma estratégia nacional de desenvolvimento capaz de reduzir nossa vulnerabilidade externa, fortalecer nossa indústria, ampliar nossa soberania tecnológica e permitir que o país tenha mais autonomia diante das crises internacionais. E isso é ainda mais importante porque, nesse momento, o Brasil está vivendo uma eleição que, na minha avaliação, não está discutindo adequadamente tudo o que está acontecendo no mundo. Independentemente de quem for eleito, o próximo governo terá que enfrentar um cenário internacional extremamente difícil. Por isso, precisamos estar conscientes. Este canal existe justamente para continuar essa reflexão, entender as mudanças que estão acontecendo no mundo, questionar as narrativas prontas e pensar em como o Brasil pode construir seu próprio futuro. Se você quiser ajudar o canal e continuar esse trabalho, vou deixar o QR Code do Pix aqui do lado. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Irã vai se juntar ao Pacto de Meca no futuro? Esse acordo pode realmente se transformar no embrião de uma nova ordem no Oriente Médio?
Deixe seu comentário. Eu leio a maioria para poder melhorar o meu conteúdo. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.